Você acha que sabe tudo sobre a Copa do Mundo? O maior campeonato do mundo, mas que nos seus primórdios já nos gerou muito entretenimento além do futebol. E se eu te disser que uma seleção quase jogou descalça, ou que um jogador conseguiu a proeza de levar 3 cartões amarelos em uma única partida? E o pior, sabia que já existia um técnico que barrava certos jogadores por causa do signo deles? Pois é, a Copa do Mundo tem quase 100 anos de história e nos seus bastidores já rolou muita coisa engraçada. Tem umas bizarrices aí que parece até roteiro de comédia. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, porque hoje eu reuni os fatos, os recordes e as maiores loucuras que você provavelmente não conhecia. A primeira Copa do Mundo ocorreu em 1930 lá no Uruguai, e não existia avião fretado de luxo como existe hoje em dia. As viagens da Europa para a América do Sul, por exemplo, duravam semanas e eram feitas de navio. Seleções da França e Bélgica, por exemplo, já chegaram a dividir o mesmo barco que o presidente da FIFA da época, Jules Rimet, e para não perder aquela forma física de atleta, eles treinavam no barco. Os caras ficavam correndo de um canto de um navio pro outro para não perder a forma física. E se hoje em dia os ingressos para assistir uma partida de Copa do Mundo são caros e extremamente disputados, o primeiro jogo de uma Copa do Mundo entre França e México teve apenas 1000 pessoas assistindo. O Interclasse que você disputava, por exemplo, na escola, podia ter mais pessoas assistindo do que a primeira partida de Copa do Mundo. Ainda nessa primeira Copa de 1930, o Uruguai se sagrou o grande campeão e o primeiro gol deles foi marcado por Héctor Castro. Agora vem um detalhe surreal. Ele sofreu um acidente e teve o braço direito amputado, e mesmo com um braço só, ele jogou e fez gol na final. Outra coisa maluca que podia ocorrer na época é você trocar de seleção. O jogador Luiz Monte, por exemplo, jogou a final da Copa em 1930 pela Argentina e perdeu. Só que aí ele simplesmente trocou de país. E aí em 1934 ele jogou pela Itália e se sagrou campeão. Imagina se o Haaland, por exemplo, trocasse de seleção e jogasse pela Inglaterra. A FIFA hoje em dia não deixa mais, mas antigamente era bem bagunçado as coisas. As seleções faziam muita birra antigamente, era igual criança manhosa mesmo. O Uruguai, campeão da Copa de 1930, se recusou a viajar até a Itália na Copa seguinte, em 1934. Isso porque muitos europeus se recusaram a jogar no Uruguai antes, na Copa anterior. É o famoso: se você não vai na minha festa, eu não vou na sua. Se você não me der parabéns, eu não dou parabéns pra você. Mas nada supera a seleção da Índia em 1950 na Copa do Mundo aqui no Brasil. Os caras eram acostumados a jogar descalço, igual eles fizeram nas Olimpíadas. Só que a FIFA olhou pra isso e falou: não, peraí, vocês precisam jogar de chuteira. E ao invés da Federação Indiana simplesmente colocar a chuteira pra jogar bola, eles falaram: não, então a gente não vai jogar. E aí eles simplesmente cancelaram a sua participação nessa edição. Você já parou pra pensar como era feito o desempate dos jogos antes de existir disputa de pênaltis? Isso aconteceu nas eliminatórias de 1954. Espanha e Turquia ganharam um jogo cada e no jogo de desempate o jogo terminou em 2-2. E como não existia pênalti na época, o que a FIFA fez? Eles pegaram um molequinho que tava dentro do estádio, vendaram ele e mandou ele tirar um papelzinho que tava dentro de uma jarra com o nome dos países. Nisso a Turquia saiu no papelzinho e a Espanha rodou por causa de um moleque que tava na arquibancada. Todo mundo conhece o troféu da Copa e sabe que esse é um troféu icônico no mundo do futebol. Mas a primeira taça da Copa do Mundo tinha uma maldição. Em 1966, a Jules Rimet, que era o nome do troféu, foi roubada em uma exibição na Inglaterra. A polícia ficou desesperada até que um cachorrinho chamado Pickles achou ela enrolada num jornal no matagal. Depois disso, o Brasil ganhou a taça em definitivo, depois de ganhar o tricampeonato mundial em 1970. O problema é que anos depois disso, em 1983, a sede da CBF foi assaltada e a taça foi roubada de novo. E a ironia do destino é que a taça original ficava em um lugar totalmente vulnerável na CBF, enquanto a réplica ficava guardada num cofre blindado. A taça verdadeira provavelmente foi derretida e nunca mais foi vista. Em 1989, nas eliminatórias para a Copa de 90, o Brasil enfrentava o Chile. De repente, um sinalizador cai perto do goleiro chileno Roberto Rojas e ele cai no chão com o rosto todo ensanguentado. Todo mundo achou que o Brasil ia ser eliminado da Copa, mas na verdade, sabe o que aconteceu? O Rojas tinha escondido dentro da sua luva uma lâmina de barbear e ele cortou o próprio rosto para tentar forçar uma eliminação do Brasil. Só que a farsa foi descoberta e o goleiro foi banido do futebol, além do Chile ser eliminado da Copa.
Na Copa de 2018, a Islândia encantou o mundo mesmo sendo um país minúsculo. Quem não lembra das festas que a torcida fazia com o icônico grito Viking? O mais bizarro é que vários caras do time não eram jogadores de futebol em tempo integral. O técnico da seleção, por exemplo, era dentista. O goleiro que chegou a defender um pênalti de Lionel Messi era diretor de cinema e roteirista. Num dia o cara tava pegando o pênalti do Gold e no outro dia tava atrás de uma câmera gravando comercial. E falando em técnico, o francês Raymond Domenech, que treinou a seleção em 2010, era completamente viciado em astrologia. Ele tinha uma regra, ele odiava convocar jogadores de Escorpião e evitava colocar zagueiros do signo de Leão. Isso porque ele achava que os leoninos gostavam de se aparecer e isso podia prejudicar a zaga. E só pra vocês saberem um detalhe, Pelé, Maradona e Garrincha são todos do signo de Escorpião. Ou seja, na cabeça desse maluco, esses jogadores gênios do futebol ficariam de fora da convocação. Você já imaginou ficar mais de 8 horas jogando numa Copa do Mundo sem levar nenhum gol? Foi o que o goleiro italiano Walter Zenga fez em 1990. Ele ficou incríveis 518 minutos sem ver a bola balançar a própria rede. Ele só foi tomar o primeiro gol da Copa na semifinal contra a Argentina. E pior ainda, fez a Suíça em 2006. Eles jogaram a fase de grupos inteira, não tomou nenhum gol. Foram para as oitavas, o jogo terminou 0-0. E aí nas penalidades máximas eles foram eliminados. Ou seja, a Suíça foi eliminada da Copa do Mundo sem levar um gol sequer com a bola rolando. Você já tá cansado de saber, é regra do futebol há muito tempo, quando o jogador toma 2 cartões amarelos, ele é expulso, né? Errado, meu amigo. Em 2006, o zagueiro croata Simunik conseguiu a proeza de levar 3 cartões amarelos em um único jogo. O juiz simplesmente esqueceu de expulsar ele no segundo cartão amarelo e só foi expulsar ele no terceiro. Aliás, essa Copa de 2006 foi a maior carnificina da história. Teve um Portugal e Holanda nas oitavas de final com 4 expulsões e 16 cartões amarelos. Mas o recorde de cartões amarelos em uma partida de Copa do Mundo foi agora em 2022. Argentina e Holanda com 18 cartões amarelos distribuídos. O juiz podia sair dali e pedir um emprego no Correios de tanto papelzinho que ele estava entregando. Agora, você sabe qual é a seleção com mais cartões vermelhos da história? Você deve estar pensando agora se é a Argentina, Uruguai. Nada disso, é o Brasil. Nós lideramos esse ranking com 11 jogadores expulsos na história. Pô, isso aí tinha que contar como mais uma Copa pra nós, né? Todo brasileiro chora lembrando do 7-1 contra a Alemanha, mas calma, o recorde absoluto de uma goleada aconteceu na Copa de 1982. A seleção da Hungria simplesmente meteu um 10-1 na seleção de El Salvador. E se você quer o jogo com a maior quantidade de gols somados, a Áustria ganhou da Suíça na Copa de 54 por 7-5. Sim, meu amigo, 12 gols em uma única partida. Você provavelmente sabe que o alemão Miroslav Klose é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 16 gols marcados em 4 Copas disputadas. E o Ronaldo Fenômeno vem logo atrás com 15 gols. Mas tem uns recordes de Copa do Mundo que são simplesmente intocáveis. O francês Just Fontaine fez bizarros 13 gols em uma única edição de Copa lá em 58. E o russo Oleg Salenko, que conseguiu a proeza de fazer 5 gols em uma única partida lá na Copa de 1994 contra o Camarões. Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo, nem Pelé conseguiram essa tal proeza. E para fechar com chave de ouro, vamos falar um pouco da nossa seleção brasileira. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Apesar das tretas que acontecem nos bastidores, os números do Brasil são simplesmente surreais. O Brasil é a única seleção a participar de todas as 22 edições de Copa do Mundo. Também somos quem mais venceu jogos, com 76 no total. A seleção que mais fez gols na história, com 237 gols. Somos o maior campeão desse torneio chamado Copa do Mundo. E nomes lendários que já vestiram a camisa da seleção brasileira, como por exemplo o Zagallo, com 4 títulos mundiais. 2 como jogador, 1 como técnico e 1 como auxiliar.
É, meus amigos, a Copa do Mundo não é só sobre quem levanta o troféu no final do campeonato. Tem muita coisa que acontece fora das quatro linhas que torna esse campeonato um campeonato único. E com a próxima Copa chegando e acontecendo em 3 países diferentes e 48 seleções diferentes, pode ter certeza que essa lista de bizarrices vai aumentar e muito. Coloque aí nos comentários qual desses fatos mais explodiu sua cabeça, deixa seu like e se inscreve no canal.